Bom, primeiro pedir ao pessoal, já tem gente avaliando aí a imersão. Estou mandando embaixo o link para você também preencher o formulário, sugerir mudanças, modificações na caminhada da escola, para que a gente possa avaliar a décima e a gente caminhar para a 11ª, em que a gente vai entrar no 6º ano da Bimodais. Eu diria que esse artigo de hoje, ele é muito, muito, muito importante, porque uma das atividades principais de um conceituador é conseguir sintetizar as coisas. E eu venho, nos últimos 2 anos, talvez assim, a linha de leitura que eu fiz, pega Joel Moraes, Angela Duckworth, Review, Steve Covey, todo mundo pegando o que a gente pode chamar de cientistas da felicidade. Aquele estudo que eu fiz sobre filosofia. A ideia, né, é a gente. Nepô, qual é a sua missão? Aonde está o seu legado? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o meu legado hoje é construir a ciência da inovação. A ciência da inovação em 3 camadas. A camada inovação civilizacional, a inovação grupal e a inovação pessoal. Então, tudo que tiver a ver com isso, estive conversando com o Hudson, né? Ele estava falando da energia e já comecei a conversar com ele sobre pegar coisas sobre a área de energia, e aí nós estamos falando de inovação grupal. Ontem tivemos uma conversa. Toda segunda-feira a gente está trabalhando, e é um projeto que se abre como possibilidade para qualquer bimodal. O David está, a gente está criando aí uma ideia, né, de criar uma, entre aspas, filial da Bimodais em Franca. Então, ele está tocando lá, a gente está tentando pensar um projeto Franca 2050. Então, Franca 2050 é a aplicação da ciência da inovação bimodal numa cidade. E aí tem uma coisa muito importante, que eu não posso chegar para fazer um projeto de inovação, seja em que área for, que eu não tenha as 3 camadas organizadas e estando conversando uma com as outras. Eu apostei, né, nos últimos 17 anos na inovação civilizacional e na inovação grupal, e é natural agora que a gente complemente a ciência da inovação com a inovação pessoal. E aí o foco maior passa a ser inovação pessoal. De vez em quando picotando, né? Ontem a gente fez o texto sobre inteligência artificial e eu estou pensando em criar um e-book, né? Que é a complementação da inovação civilizacional. O que a gente complementa? Então, a discussão sobre inteligência artificial, como a gente analisa, como é que a gente trabalha com a ideia da inovação da inteligência artificial, tem a ver com melhorias na inovação civilizacional. E eu acho que esse artigo de hoje, ele consegue ser o eixo principal. Se a gente fala do eixo principal da inovação civilizacional, que a gente fala em aumentou a população, a gente precisa de uma revolução de mídia. A revolução de mídia cria uma possibilidade da gente ter um novo modelo de cooperação mais descentralizado, e esse novo modelo de cooperação mais descentralizado permite que o Sapiens consiga melhorar a qualidade de vida mesmo com o aumento da complexidade demográfica. Então, a descentralização, isso é uma novidade que eu estou trabalhando, né? É uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida dentro de um novo patamar de complexidade. O que tem de novo aí nesse artigo, Nepô? A novidade é que eu estou trabalhando. Primeiro dei um nome, projeto, né? Estou falando aqui projeto de felicidade bimodal, assumindo que a gente tem uma abordagem sobre felicidade,
Existem várias disponíveis no mercado e a gente tem a nossa. E no momento em que eu, por exemplo, chegar em Franca e a gente está tentando organizar, né, uma ida lá, né, no ano que vem, a princípio em março, vamos fazer um workshop. A primeira etapa do workshop é falar sobre inovação pessoal. Eu não posso criar um grupo de inovação que está todo mundo perdido. Inclusive tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é, para você poder trabalhar com a inovação pessoal, antes da inovação pessoal, você tem um passo da inovação pessoal, são problemas de ordem psicológicas, né, estruturais, que às vezes a pessoa não consegue nem chegar para conversar sobre inovação pessoal. A pessoa tem tantos problemas que antes de começar, né, que aí, digamos assim, a inovação pessoal é um coaching, não é um trabalho de psicologia, é um coaching. É uma coisa mais superficial. A pessoa vai fazer alguns ajustes na vida dela mais superficiais. E algumas pessoas precisam mais do que um coach, as pessoas precisam de uma coisa mais profunda. Não é uma terapia, não é uma sugestão de melhorias pontuais, é uma coisa mais profunda. E aí a gente também está com a demanda aí, né, de ter psicólogos bimodais que possam ajudar pessoas que a gente identifique que têm problemas emocionais mais profundos que tem que trabalhar. Então, beleza. Então, qual é aí a novidade que a gente começa a estruturar nesse tal projeto de felicidade bimodal? Eu acho que eu fiz, né, nesse artigo, eu coloquei aqui coloquei assim, quatro bifurcações, mostrando que, ressaltando a ideia de que viver é escolher. E dependendo das escolhas que você faz, você aumenta ou reduz a sua taxa de felicidade. Então, identificar as bifurcações é importante, porque a gente não está dizendo, olha, só existe essa caminhada aqui bimodal, não tem outra. Não, a gente está dizendo, existem bifurcações. Essas bifurcações, querendo ou não querendo, você vai ter que enfrentar, pelo menos na nossa análise, e você vai escolher dentro dessas bifurcações aquelas que você considera as mais adequadas para você. Qual é a primeira bifurcação? A primeira bifurcação, que vai dividir aí os sapiens, e elas valem para todos os sapiens, para todo mundo, é a seguinte: que tipo de como você encara a felicidade? Essa é a questão. Como você encara a felicidade? É a pergunta que talvez eu começasse um workshop, abrisse um workshop, falasse nada. Como é que você encara a felicidade? O que é felicidade para você? Então, o que o mainstream diz que é felicidade? Felicidade são momentos felizes, e BBB, felicidade e tal. E aí, o que eu coloco? A felicidade é um projeto. Essa é uma novidade interessante para a gente. A felicidade é um projeto, e esse projeto precisa ser escolhido. E aí nós temos duas estradas, são dois caminhos. O caminho A, que é o mainstream, é um projeto reativo, que a pessoa não assume, inconsciente, em que a pessoa vai se deixando levar. A felicidade é deixar a janela aberta para ver se algum passarinho entra na sua casa para você começar a ir. E o outro caminho que eu estou chamando, né? E aí vem a felicidade também exógena, que é os outros definindo o que é felicidade para você. Você quer fazer com que os outros achem que você está feliz. Então aí qual é a escolha bimodal que a gente sugere? É a felicidade proativa, endógena, propositiva, que tenha um propósito. Então isso vale para todo mundo. Isso não é exclusivo de uma pessoa. Isso vale, é a sugestão que a gente faz para todos os sapiens. Tenha um projeto de felicidade proativo, propositivo e endógeno, com as referências internas.
Aí você diz, galera, quem que é essa brincadeira? Quem topa? Levanta o dedo quem topa. Quem não topa, ok. Usa o workshop assim, né? A galera que não topa, não acha bacana, beleza. Se fosse só esse workshop sobre esse assunto, logo de cara você dizia, ó, você não é aluno, você não tem interesse aqui, isso aqui é uma linha de raciocínio, é essa aqui. Beleza? Todo mundo topou? Beleza, então vamos lá. Entra para dentro da sala. Então fica ali fora, a gente então entra para dentro da sala. Aí na segunda bifurcação, a gente vai trabalhar, aí a gente não está mais falando da felicidade geral, nós estamos falando das felicidades específicas. Aí a pergunta é, qual é o seu legado? Qual é o seu potencial? O que você vai deixar de diferente na vida? É a referência, você precisa disso. Então a gente assume que na felicidade, no projeto Felicidade Bimodal, a pessoa quer deixar legado. Porque eu tenho pessoas que eu conheço, que eu perguntei, a pessoa simplesmente diz para mim, eu não tenho interesse em deixar legado. Eu não tenho esse foco. Eu não tenho essa necessidade. Eu sou feliz do jeito que eu estou fazendo. Não preciso disso aí. Beleza. Então, a segunda bifurcação dessa pessoa, ela diz, não quero deixar legado. Então ela pode até ter uma primeira escolha, né, de uma felicidade proativa e endógena e não querer deixar legado. E a gente fala, não, para inovar precisa deixar legado, porque você precisa fazer coisas diferentes, precisa de desafios. Aí quando você diz, beleza, então vamos deixar o legado, aí você está falando do seu potencial, que eu estou chamando de personal potencial. No personal potencial, você tem que ver qual é aquilo que faz com que você tenha de diferente. Aonde que está a diferença? Como é que você vai ver o que você faz diferença? E aí nas mentorias que eu estou fazendo, está ficando claro, e aí tem a ver com esse livro aí que a gente leu do estado de fluxo, as coisas que você entra em estado de fluxo, quando você entra em estado de fluxo, é que o estado de fluxo é uma referência dos seus cachorrinhos. E é uma coisa importante que eu tenho dito aí nessa segunda bifurcação quando você entra em estado de fluxo, e o estado de fluxo, você não determina o estado de fluxo, ele vem. Então é uma dica para você, olha, o estado de fluxo vem, venha. Então você começa a perceber aquilo que você faz a diferença. E aí você então tem que apostar que o seu legado é um ganha-ganha com seus cachorrinhos internos. Não adianta você querer deixar um legado, querer fazer determinadas coisas, que aquilo não te deixa satisfeito, porque vai parar no meio. Então, você tem como referência o estado de fluxo, na segunda bifurcação, e aí o estado de fluxo te dá a possibilidade, e aí você vai viabilizar o seu personal potencial. Você vai tentar tirar ele do armário e vai botar para rodar. Terceira bifurcação. Aí no momento em que você definiu mais ou menos qual é a linha de raciocínio, aonde que você está caminhando, a visão, a sua personal visão sobre o seu projeto de felicidade, aí nós vamos entrar nas atitudes. Eu sugiro 3 atitudes, e tem novidade aí, né? Que eu chamei aqui de foquismo, tenha foco, se preocupe, né, naquela ideia do Steve Covey, né, se preocupe na zona de atuação e não na zona de preocupação. Tem a ver com aquela oração da serenidade do AA, né? Serenidade porque eu não posso modificar, coragem para aquilo que eu posso, sabedoria para perceber a diferença. É foco. Trabalhar no foco. Aquilo que eu posso atuar. E deixar de lado aquilo que eu não posso, que eu chamo de alienação saudável. Se eu não posso resolver o problema da guerra da Rússia, eu não vou ficar preocupado com a guerra da Rússia, nem vou ficar preocupado com a pandemia, né? Porque eu posso fazer coisas em que eu posso atuar. Eu posso pensar, né, me preocupar com a violência que está acontecendo na minha rua, no meu bairro, e deixar o problema da violência que está acontecendo numa cidade distante. E aí ali eu posso atuar. Então atue, se você achar que vale a pena, ali. Então vai para o foco. Então tem o foco, depois tem o aprendizado, o aprendismo, que a gente já conversou, né? Encare todos os problemas como um aprendizado.
Ai, mais uma vez, que problema, que saco, que chato. Não. Todos os problemas que acontecem servem de aprendizado, transformando o limão na limonada. E depois o minimalismo. O que é o minimalismo? É você ter uma vida, né, de consumo, um padrão de vida coerente com o seu legado. Não se preocupe em dizer, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um avião, eu quero um veleiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, isso reforça ou atrapalha o teu legado? Então, não comece a viajar na maionese, num padrão de vida, que não seja uma coisa que reforce, né, seja coerente com o seu legado. Senão, o que vai acontecer? Você, por exemplo, poderia escolher clientes e você não vai poder escolher os clientes, vai ter que ser obrigado a aceitar determinados trabalhos, porque você simplesmente não tem condições de dizer não. Porque você tem a conta, né, os boletos que estão chegando não vão deixar você resolver os seus problemas. Né? Não vão deixar você fazer determinadas escolhas. Então isso você tem que fazer. Tá? Beleza. Aí nós vamos para a quarta bifurcação, que são as métricas. Quais são as métricas que a gente sugere para você poder avaliar? O meu projeto de felicidade está indo bem ou está indo mal? Aí a pergunta que você tem que fazer: estou mais tranquilo? Estou mais motivado? Estou mais criativo? Se isso está acontecendo, você está bem. Se isso não está acontecendo, você está mal. E aí faz o pacotão. Primeira bifurcação: proatividade, endogenia, né? E propositivo, ter um legado, se dedicar a um legado. Isso é para os inovadores. Quem não é inovador não precisa deixar legado. Beleza. Aí nós vamos para a segunda bifurcação. Qual é o teu potencial? Aonde você entra em estado de fluxo? O que realmente faz a diferença? Aí vamos para a terceira, atitudes. Foco, foco, foco. Aprendizado. Sempre, aprendendo sempre. Minimalismo. Não gaste além daquilo que você precisa, porque senão você acaba se comprometendo e perde a possibilidade de deixar e caminhar na sua direção. E por fim, tranquilidade, motivação e criatividade são fundamentais para que você possa entender que o seu caminho está indo bem. Então eu acho que fechou. Queria a opinião de vocês e dizer que amanhã, né, é feriado, pedindo de novo, como eu comecei, respondam o formulário, ajudem que eu possa ter um norte para a gente trabalhar e caminhar e crescer a escola. É isso, galera. O que vocês dizem?